terminamos a semana passada tratando aí do capítulo 5, que é os preparativos, as ações necessárias para servir ao Senhor. E aí do capítulo 6 até perto do final, nós vamos ver todas as ações do povo de Deus no cumprimento aí da ordem do Senhor, né? As ações necessárias sendo aplicadas de um modo geral. Mas hoje nós vamos caminhar aí mais para o final do livro e relembrarmos aí aquilo que trata o capítulo 24, que é o último capítulo do livro que recebe o nome de Josué. Para tanto, eu convido você a acompanhar a leitura que farei. Josué, capítulo 24. Nós vamos ler todo o capítulo, toda a perícope. E eu convido os irmãos a acompanharem, portanto, diz assim, pois, a palavra do nosso Deus. Depois, reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então, Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o Mar Vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então, habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os homens de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isto não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nela. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses.
porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então, Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolestes o Senhor para o servir. Então disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho, que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que essa pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Até aqui. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Ó Deus de amor, nós te damos graças pela leitura da tua palavra, que é viva, que é eficaz, ó Deus, que penetra o mais profundo do nosso ser. Nós te damos graças por essa palavra que é útil, que nos ensina, Deus, que nos corrige, nos admoesta, nos educa na justiça. Essa palavra que é a verdade e que, portanto, ó Deus, nos confronta para o nosso próprio bem. Diante dela, ó Deus, nós clamamos ao Senhor que pela tua graça e misericórdia, teu Santo Espírito fale ao nosso coração, que o Senhor haja em nosso coração de modo, ó Deus, que possamos a cada dia aprendermos mais de ti. O Senhor sabe que como povo, nos dias de Josué, também somos falhos, temos os nossos pecados. E muitas vezes, ó Deus, negligenciamos a fidelidade que deveríamos ter ao Senhor. Perdoa-nos. E apesar de nós, usa-nos, como o Senhor usou também o povo no passado. E nessa noite em especial, Deus, apesar de mim, apesar dos meus erros, das minhas falhas, que o Senhor fale também ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, para o nosso próprio bem e para o louvor eterno do teu santo e bendito nome. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós sabemos pela história das Sagradas Escrituras que Deus fez uma aliança conosco. E nessa aliança, nesse pacto, havia responsabilidades mútuas. Deus promete ser o nosso Deus, o Deus da nossa descendência. Deus promete ser a fonte da nossa bênção, do direcionamento da nossa existência, mas ao mesmo tempo exige de nós uma postura de fidelidade, uma postura de obediência, uma postura de serviço, uma postura de dedicação. Quando nós olhamos para a nossa realidade, né? É muito comum em nossa cultura nós não nos atentarmos muito bem para os contratos que firmamos. Provavelmente você que já está na fase adulta, que já talvez teve que assinar lá um contrato no banco, ou financiar uma casa, ou comprar um carro, ou qualquer coisa desse tipo.
Provavelmente você vai lá no banco, os caras, apesar da era digital, os caras te fazem assinar uns 300 papéis. Já viu isso? Até questionamos até pouco tempo atrás, né? Nós fomos no banco e falamos, peraí, é tudo digital, por que tem que assinar tudo isso aqui? Já tem, inclusive, assinatura digital, por que eu tenho que assinar? Não, porque a prerrogativa é que, então, o impresso você vai ler. Mas quem que vai ler essas 300 páginas, meu Deus do céu? Não é assim que funciona? E você acaba assinando, porque a moça do caixa ou do banco faz isso. Assina aqui, assina aqui. Assina aqui, assina aqui. Aí vai virando folha, assina aqui, assina aqui. E, geralmente, nós não olhamos para o teor dos contratos. Isso é característica nossa. Depois que assinou, você leva para casa, aí você lê lá, mas você viu isso aqui? Aí nós assinamos, hein? E agora? Aí já era, você já assinou. Essa é uma característica cultural nossa. E quando isso acontece, irmãos, por nós não nos atentarmos aos contratos que firmamos, isso pode causar grande prejuízo. Nem sempre as partes desejam mudar o contrato assinado. E como também a nossa cultura diz, o que é combinado não é caro. Infelizmente, essa cultura de desprezar os contratos acaba sendo uma realidade também na nossa vida espiritual. Nós fazemos a mesma coisa com Deus. Nós fizemos também uma aliança e constantemente quebramos essa aliança com o Senhor. O diferencial, irmãos, é que Deus sempre, na sua graça e misericórdia, deseja renovar o contrato ao invés de aplicar a sua justiça por direito. Mas essa graça, essa misericórdia, ou essa longanimidade, ou aquilo que a Bíblia chama de paciência de Deus, também não vai ser para sempre. Não é o fato de que o Senhor é misericordioso que nós podemos quebrar esse contrato constantemente. Mas temos que estar atentos àquilo que o Senhor exige de cada um de nós. Foi assim que aconteceu no texto aqui de Josué, capítulo 24, verso 1 a 28. O povo que já tinha passado por toda aquela experiência, constantemente estava quebrando essa aliança com o Senhor. Inclusive estes, que diante da palavra de Josué, diz, não, nós vamos servir ao Senhor. E aí Josué fala, vocês não podem. E justamente por que eles não podiam? Porque até então era simplesmente da boca para fora. Observe comigo o verso 23. Esse povo que parece ser tão crente, tão fiel à aliança com o Senhor, e que diz que serviria o Senhor, que faria tudo para o Senhor. E Josué então fala, é isso então? Então, verso 23. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Olha, eles tinham deuses estranhos no meio deles, mesmo depois de tudo aquilo que Deus fizera, com a mão poderosa de livrá-los, de apresentar a eles uma renovação da aliança, deles falarem diante de Josué, não, você pode escrever aí, nós vamos servir ao Senhor. Josué fala, olha, se não tiver mudança, não tiver renúncia, não tiver mortificação de vocês mesmos, vocês não podem. Não, nós vamos. Aí Josué fala, então tira os ídolos que vocês têm. Lança fora. Porque não adianta só falar. Você tem que realmente colocar em prática. E muitas vezes nós fazemos isso, irmãos. Nós renovamos a aliança do Senhor de tempos em tempos e dali a pouco nós já não temos mais compromisso nenhum com Deus. Não temos mais zelo nenhum com Deus. Começamos a procurar. Eu costumo dizer que o patamar já aumentou tanto que ninguém mais procura pelo em ovo. Agora está procurando pelo em gema. Porque a gente cria tanta situação e tanta confusão que acabamos negligenciando aquilo que é primordial e essencial na comunhão com Deus. Irmãos, você é pecador, miserável, como eu também o sou. Nós nunca estaremos em perfeita harmonia enquanto estivermos nessa terra de peregrinação. Sempre haverá alguma dificuldade, alguma luta no nosso convívio e no convívio de comunhão com Deus através da comunhão dos santos. Mas nós procuramos o pelo na gema.
E aí é como se nós tivéssemos agora argumento diante de Deus, falar, eu queria tanto servir ao Senhor, mas por causa disso, eu não faço mais. Ou por causa daquilo, eu não vou mais. A quem nós de fato servimos, irmãos? Quem de fato é o Deus da nossa vida? Será que é o nosso próprio coração? Um coração tão miserável que não se deixa permitir ser confrontado, onde as minhas vontades não podem ser tolhidas ou até mesmo apontadas como algo que deveriam ser deixado de lado? O que fazemos com as palavras de Jesus que diz que aquele que não renunciar a tudo quanto tem não pode ser seu discípulo? Só que muitas vezes nós buscamos a presença do Senhor só para ter os benefícios que esse Deus pode de fato nos trazer. E negligenciamos a parte do contrato que exige de nós a responsabilidade. A justiça de Deus, irmãos, poderia ser aplicada, né? E as consequências da quebra da aliança que fora firmada em Moisés, porém, o próprio Deus preferiu chamar o povo de novo para mais uma renovação, para a renovação da aliança, ao invés da aplicação da condenação que a própria aliança previa. Isso nós chamamos de graça e benevolência de Deus. Só que essa graça e essa benevolência de Deus não exclui a responsabilidade, irmãos, que temos nesse contrato. Não exclui a parte que nos cabe no cumprimento do chamado que o próprio Deus nos deu. E eu quero usar e relembrar com os irmãos o texto que lemos aqui em Josué 24, para tratarmos dessas responsabilidades. Responsabilidades do chamado para servir ao nosso Deus. No contrato que Deus fez conosco, Ele mesmo estabeleceu alguns critérios para que nós possamos servi-lo. Eu não posso servir a Deus quando eu quero, como eu quero, e segundo a inclinação do meu próprio coração. Mas o próprio Deus exige de mim algumas posturas nesse chamado. E se eu não estiver disposto a cumprir com essas posturas, como Josué mesmo disse, nós não podemos servir ao Senhor. Mesmo que você diga que você vai servir. Mas se você não estiver disposto a cumprir com essas características, com essas exigências do chamado para servir ao Senhor, mesmo que você queira, você não pode. E mesmo que você diga que é cristão, se você não estiver disposto a abrir mão, a abnegação que nós vimos lá em Lucas, capítulo 9 e 14, o próprio Senhor Jesus diz, você não pode ser meu discípulo. Você pode até querer, mas se você não cumprir aquilo que Ele exige de você, você não pode. Dentro desse universo, irmãos, vamos então olhar aqui para o chamado para servir o nosso Deus e as exigências, né, desse chamado. A primeira coisa que nós observamos no texto é que Josué reúne de novo todas as tribos de Israel. Ele chama o povo de novo para conversar. Verso 1 diz, depois reuniu Josué, quem? Todas as tribos de Israel. Chamou os seus representantes, os seus presbíteros, os anciãos. Chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Josué falou, gente, nós vamos estar na presença do Senhor agora e nós precisamos resolver as pendências aqui do contrato que o Senhor firmou conosco. Nós precisamos de novo colocar aqui em pauta aquilo que combinamos com Deus e aquilo que precisa ser feito. Dentro do chamado para servirmos ao Senhor, irmãos, esse chamado para servir a Deus exige de nós, ou conclama, o reconhecimento dos feitos históricos de Deus. Nós não podemos servir a Deus negligenciando quem Deus é e aquilo que Deus já fez. Nós não servimos um Deus que nasceu ontem. Nós servimos um Deus eterno. E nós não podemos desprezar tudo aquilo que esse Deus já fez e se revelou.
Porque se nós desprezarmos os reconhecimentos dos feitos históricos de Deus, nós corremos o risco de estarmos servindo um Deus que nós mesmos criamos no nosso coração e não o Deus verdadeiro. Diante disso, Josué vai relembrando todos os feitos do Senhor históricos em relação ao povo de Israel. Ele vai nos lembrar sobre a história dos pais de Abraão, Terá, que vivia além do Eufrates e que servia a outros deuses. Mas o verso 3 nos diz que o próprio Deus tomou a Abraão e o fez percorrer a terra, multiplicou a descendência, lhe deu Isaque, ou seja, fez uma aliança com ele. Deus lembra que toda a história do povo de Israel começa com a misericórdia de Deus em chamar Abraão, porque ele era filho de idólatras. Seus pais adoravam outros deuses. Depois, Josué lembra que Deus é quem prometeu dar descendência a Abraão, a Isaque e a Jacó. Se você se lembra muito bem, a história de Abraão, já de idade avançada, sua esposa era estéril. Deus, numa manifestação teofânica, aparece a Abraão, come ali com ele um churrasco e lhe promete que ele teria filho. E deu um prazo, inclusive, para isso. E assim ele cumpre. E de Isaque, o Senhor faz suscitar uma grande descendência a Abraão, descendência essa que não para de crescer, pois todos aqueles que estão em Cristo, conforme Paulo vai dizer em Gálatas, se fazem descendentes de Abraão. Josué faz o povo lembrar disso, irmãos. Nós não estamos servindo a um Deus que surgiu ontem, um Deus novo. Nós não estamos seguindo um modismo, uma moda, mas nós estamos diante de um chamado de um Deus que é um Deus eterno e que desde a antiguidade da humanidade tem agido para preservar um povo, para que esse povo, em fidelidade e obediência, o adore e o sirva. Depois Josué faz com que esse povo se lembre da fidelidade nas promessas. Inclusive quando ele diz das promessas até mesmo sobre aqueles que não são alvos da sua salvação necessariamente. Ele fala aqui do benefício que ele faz para Esaú, mas depois volta mais uma vez os olhos para toda a tratativa com o ramo de Jacó. A partir do verso 5, ou no verso 4, ele diz que Jacó, seus filhos, descem para o Egito, e que num determinado momento, então, ele levanta Moisés e Arão para restaurar aquele povo, para cumprir com as suas promessas dadas aos patriarcas, cumprir as promessas dadas a Abraão, de fazer com que a sua descendência fosse como as estrelas do céu ou os grãos de areia, e que habitaria na terra que o Senhor resolveu dar a ele. Josué faz esse povo lembrar de todos esses feitos históricos do Senhor. Não apenas isso, faz esse povo ser lembrado do livramento que Deus deu, em especial citando mais uma vez o episódio do livramento do povo de Israel do Egito, e fazendo com que o exército dos egípcios fossem afogados no Mar Vermelho. Josué faz aquele povo, então, lembrar dos grandes feitos históricos do Senhor. E não só isso. Josué, ainda nessa caminhada, nesses 13 primeiros versos, ainda faz o povo lembrar que agora eles estavam sendo beneficiados de algo que eles não fizeram nenhum esforço. Vocês estão habitando em cidades que vocês não construíram. Vocês estão comendo
da colheita que vocês não plantaram. Porque é Deus quem tem cumprido em fidelidade as suas promessas e abençoado o povo. Irmãos, não tem como você servir ao Senhor em fidelidade ao chamado que Ele te deu, sem reconhecer quem Deus é e aquilo que Ele já fez. Você precisa manter na sua memória quem é o seu Deus e aquilo que Ele já fez na história do seu povo. Seja no contexto da antiguidade, seja no nosso contexto. Às vezes, irmãos, é preciso nos lembrar de quem nós éramos antes de Cristo. Da podridão que éramos. Da situação de pobreza e necessidade que tínhamos espiritualmente falando. E lembrarmos aquilo que Deus fez de nós em Cristo Jesus. A transformação, a mudança, o cuidado que o Senhor já produziu em nós. Porque o dia que esquecermos que Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, nós desprezamos a Deus. O dia que esquecermos que Ele com poderosa mão nos tirou da sepultura e nos trouxe à vida, o dia que esquecermos isso, nós vamos negligenciar o chamado que Ele mesmo nos deu. Ou o que é pior, acharmos que o pouco que já fizemos é suficiente para demonstrar a gratidão. Deus, já fiz bastante, a salvação está paga. À medida que nós lembramos, irmãos, daquilo que Deus é e daquilo que Ele fez, isso me conduz a uma fidelidade maior ao Senhor. Josué faz isso com o povo. O chamado para servir ao Senhor conclama que mantenhamos vivo em nossa memória um reconhecimento de tudo aquilo que Deus fez por nós. Mas não basta recordar, né? Apesar do nosso poeta contemporâneo dizer que recordar é viver, da perspectiva bíblica, não. Nós precisamos recordar aquilo que o Senhor faz, mas essa recordação deve nos impulsionar. E por isso, a segunda exigência aí no chamado de Deus para servir é que é preciso ter uma declaração de fé exclusiva no Senhor. Irmãos, Deus nos chama para vivermos um cristianismo integral. Você não pode ser discípulo de dois senhores. O Evangelho mesmo nos diz que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, ou que não podemos servir a Deus ou outro senhor qualquer. O chamado de Deus para servi-lo exige de nós exclusividade. E é por isso que Lucas, como nós lemos aqui com o presbítero Abner, nos diz que nós devemos abrir mão, ou estarmos dispostos a abrir mão de tudo. Se nós não amarmos a Deus mais do que a nossa própria vida, mais do que os nossos próprios sonhos e projetos, e mais do que tudo que temos, a conclusão de Jesus é: você não pode ser meu discípulo. Deus exige exclusividade. Ou você o ama acima de tudo e acima de todos, ou você não pode servi-lo. Deus nos conclama a amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, ou seja, de tudo aquilo que somos e temos. Se em nosso coração reinar qualquer outra coisa que não seja o Senhor, você não está apto para servir a Deus. Porque Deus exige uma declaração exclusiva nele. Quando nós olhamos na sequência aí do texto, ainda no verso 14, você vai ver que tanto lá no 14 como no 23, ele vai chamar a atenção para isso.
reforçando a necessidade da exclusividade aqui no serviço a Deus, no verso 14 ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor. E só fica nisso. Eu temo a Deus, viu, pastor? Nossa, louvado seja o Senhor, como eu temo a Deus, Deus é maravilhoso. É só temer ao Senhor, reverenciá-lo? Não, o que diz aí? Temei ao Senhor e... temei ao Senhor e serviu. E servir de qualquer jeito? Pastor, já estou fazendo muito, viu, pastor? Não enche não, porque, olha, a vida é muito corrida, a gente tem um monte de coisa para fazer, o senhor pensa que é só o senhor que é pastor, recebe da igreja, então o senhor é fácil o senhor falar. É disso que está tratando? Se você for chamado para ser pastor, apóstolo, qualquer coisa, está falando disso aqui? Não, está falando por fato daquilo que Deus fez por você. Enquanto você não compreender os feitos que Deus fez na sua vida e gravar isso na sua cabeça, você vai achar que aquilo que você faz é muito para Deus. Só que não é nada diante daquilo que o Senhor fez por nós. E não pense que você dividir aí, organizar bem o seu tempo para servir o seu próprio coração e dar as sobras do seu tempo para servir o Senhor, que isso resolve o seu problema, porque a Bíblia diz que não resolve. O chamado de Deus para servi-lo exige exclusividade. Por isso que dentro da doutrina reformada, o sacerdócio universal dos crentes aponta que não existe mais a separação entre secular e sacro. Aquilo que você faz no seu dia a dia tem que glorificar ao seu Deus e exaltá-lo como o único Senhor do seu coração. Se você faz falcatrua lá nos seus negócios, lá no seu trabalho, achando que o que você faz lá fora não tem nada a ver com aquilo que você vive aqui dentro, você não entendeu nada. Deus precisa ser a prioridade do seu coração, exclusivo. Você é discípulo de Jesus em exclusividade, em tempo integral. Mesmo que você trabalhe como sapateiro, mesmo que você trabalhe como coveiro, mesmo que você trabalhe como qualquer outro emprego, o que você faz lá precisa exaltar o Senhor do seu coração. Por isso ele diz, temei a Deus e servi-o. Mas como? Com integridade e com fidelidade. E aí, mais uma vez, ele apresenta o fato da exclusividade aqui. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates. E não é só os ídolos propriamente, irmãos. Os deuses que a gente cria no nosso próprio coração é o problema da nossa geração. A palavra do Senhor diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, que nós produzimos os nossos deuses e o adoramos. Às vezes o nosso trabalho pode ser um ídolo, às vezes a nossa família pode ser um ídolo, o meu cônjuge muitas vezes pode ser o meu ídolo, os meus filhos podem ser um ídolo. E eu coloco tudo isso acima do Senhor. Já vi gente orar por um filho durante muito tempo e Deus lhe conceder o tão filho a quem buscou tantos anos de oração. E depois que o rebento nasce, eles deixam de vir servir ao Senhor porque falam, Juninho estava doente. O Juninho não para, o Juninho dá trabalho. Você não pediu para Deus te dar isso, meu amigo? Se for um empecilho para você servir o Senhor, saiba que o Deus justo pode tirá-lo. Se ele está atrapalhando o seu serviço exclusivo a Deus, Deus falou, olha, eu te dei, mas está te atrapalhando, então é melhor tirá-lo. E aí, como que vai ser? Quem que é o Deus do seu coração? Quem que é o ídolo do seu coração? Deus exige exclusividade. Tem gente que ora assim, pastor, eu preciso tanto de um emprego. Pastor, pede para Deus abrir a porta de emprego. Aí Deus abre a porta de emprego. Aí cadê o cara? Some. Você fala, pastor, eu estou trabalhando tanto, estou cansado de domingo. Então tá bom, Deus pode ser que Deus resolva tirar de novo o seu trabalho, porque aí você vai ficar descansado no domingo. O que você acha dessa? Topa?
É simples. Se você acha que o teu trabalho está te cansando muito para servir o Senhor, Deus simplesmente vai falar, então é o seguinte, você vai ficar desempregado agora o resto da vida. Que aí você não tem mais o que reclamar. Topa? Tenho certeza que você não topa. Então, meu amigo, agradeça a Deus pelo que você tem, pelo filho que você tem, pelo trabalho que você tem, mas não faça disso o seu Deus. Não faça disso o seu ídolo. Coloque Deus com exclusividade. É Ele que nos dá todas as coisas. Por isso Josué olha para o povo e diz, olha, no chamado que Deus nos fez para servir, irmãos, não dá para servir a Deus e outros deuses ao mesmo tempo. Deitai fora os deuses dos seus antepassados. E aí ele diz, na sequência aí, né? Servir ao Senhor. Versos 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Aos deuses a quem servir os vossos pais, da além do Eufrates, ou seja, volta lá para os antes de Abraão, ou para os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Josué faz a sua escolha e diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo vai dizer, longe de nós, tarará, tal. E a ideia que Josué vai apresentar ao povo é, escolhei hoje a quem sirvais. Escolhei hoje a quem sirvais. Não dá para escolher Deus e continuarmos fazendo isso de modo parcial. Deus exige de nós exclusividade. Ele tem que ser a prioridade sempre. Josué decide, então, conclamar o povo a declarar a sua fé exclusiva ao Senhor. A quem vocês vão servir? Aí ele diz, não, nós vamos servir ao Senhor. Ele diz, você não pode, porque vocês ainda estão pisando em mais de uma canoa. Ele fala, não, nós vamos servir ao Senhor. Então deita fora aquilo que não é do Senhor. Porque não dá para servir a Deus e qualquer outra coisa. O primeiro e grande mandamento é, amarás, pois, o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Nós temos o caso daquele que é conhecido na história como o jovem rico, que chegou para o Senhor chamando-o de bom e disse para Jesus, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse, o que você faz? Não, eu guardo a lei. Eu, faço isso desde a minha mocidade. Sou um cara que respeita a lei do Senhor, vou na igreja, né? Tem um pastor lá que prega lá, desce a lenha na gente, mas mesmo assim eu suporto aquele infeliz e tô firme aí. Aí Jesus olha para ele e fala assim, não, meu amigo, mas te falta uma coisa. Já que você falou que guarda todos os mandamentos e suporta até o pastor que Deus colocou na sua vida, então te falta alguma coisa. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. A salvação é por méritos, irmãos? Não, não é. Mas por que Jesus fala isso para esse homem? Porque Jesus está desmascarando, provando para ele que nem o primeiro mandamento ele estava guardando. O primeiro mandamento manda amar a Deus acima de todas as coisas. E ele amava mais as posses que ele tinha, a riqueza. O texto diz que ele foi para casa triste, porque ele era muito, muito rico. Quem era o Deus do coração desse homem? As riquezas. Mesmo que ele guardasse e praticasse todos os outros mandamentos relacionados ao próximo, ele não estava guardando nem o primeiro. Irmãos, Deus nos chama para servi-lo, mas nos chama para servi-los em exclusividade. Ele tem que ser o alvo maior da nossa existência. Caminhando um pouquinho mais, Josué lembra esse povo que até se dispôs a declarar a fé, que o chamado de Deus para servir requer uma consciência sobre a seriedade da aliança. Não dá para servir de qualquer
jeito. Se você olhar aí o verso 14 novamente, agora dando uma ênfase um pouco maior no modo como servir, você vai ver Josué apresentando duas posturas. Temei ao Senhor e serviu com integridade, de modo reto, do modo correto, do modo certo. E com fidelidade. Não do seu jeito, mas do jeito que Deus determinou. Servir a Deus exige ter na mente uma consciência séria sobre a aliança. Eu preciso fazer, mas fazer do jeito certo. Eu preciso colocar Deus, exclusividade da minha vida para servi-lo, mas servi-lo da maneira que Ele espera que eu sirva. Porque a aliança que eu estou firmando com o Senhor é algo muito sério. Por isso ele apresenta, temei, porque Deus é santo. Dá uma olhadinha lá, um pouco mais à frente. Verso 19. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porque Deus é o quê? Porquanto é Deus santo. E não só santo, não no sentido de íntegro, não no sentido de reto, mas ele também é Deus zeloso. Ou seja, o Deus fiel, o Deus que exige zelo. Não pode ser feito de qualquer jeito. Que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. A ideia, irmãos, nós devemos temer a Deus, porque Deus é santo. E devemos servir a Deus com integridade, porque Deus é zeloso e embutido. Como ele diz que Deus não perdoará a nossa transgressão, devemos servi-lo com fidelidade, porque Deus é justo. E se nós nos apresentarmos a Deus no modo errado, Ele vai aplicar sobre nós da sua justiça. Lembre de Nadab e Abiú, filhos de Arão, ordenados e consagrados ao sacerdote, já tinham cada um recebido seu incensário, mas num dia lá, sem nenhuma determinação de Deus, eles resolveram apresentar ao Senhor uma oferta, e apresentaram um fogo estranho. Levítico vai dizer que o motivo da morte deles é que eles apresentaram algo que Deus não pediu. Algo que Deus não havia requerido. Para servir a Deus, eu preciso saber da seriedade que esse serviço me exige de mim. Eu não posso fazer de qualquer forma. Eu tenho que fazer com integridade. Eu tenho que fazer com fidelidade. Eu tenho que fazer com temor. Com zelo. Eu admiro muitas vezes as pessoas que, por conta das dificuldades que temos no exercício do ministério, porque servir a Deus não é fácil, é verdade. Mas diante desse grande privilégio, as pessoas simplesmente desistem. Irmãos, a vida cristã, ela não é contada por aquilo que você viveu até hoje. A sua vida cristã é contada se você chegar até o fim. Eu conheço muita gente que se dedicou ao Senhor até os 30 anos de idade. Até os 35 anos de idade. Até os 40 anos de idade. Nossa, era um exemplo de fidelidade. Que serviço ao Senhor maravilhoso aquele homem, aquela mulher fizeram. Só que depois dos 20, dos 25, 30, seja lá 40 anos que seja, abandonaram o serviço ao Senhor. O que vale os 30, 40 anos de serviço que ele fez? Nada. Porque o meu compromisso feito com o Senhor é para construir a torre até o fim. Não é para começar a lançar o alicerce da torre e depois, não deu.
Comecei a seguir Jesus, falei, ficou difícil demais. É para ir para a guerra ou para a aliança de paz até o fim. Por isso que Jesus pede para você analisar se você quer de fato ser discípulo dele. Porque exige mortificar a sua própria carne, exige passar vontade, exige deixar de lado aquilo que satisfaz para poder satisfazer aquele que te arregimentou. O serviço do Senhor exige seriedade. Não importa se durante 20, 30 anos da sua vida você fez tudo corretamente. Se você deixou de fazer e desistiu, irmãos, acabou. Já era. Perdeu. O foco é que quando o Senhor Jesus voltar, Ele precisa te achar fiel. E isso significa que você tem que estar vigilante, operante, até o dia final. Ou até o dia que você morrer. Certamente, talvez, você tenha pelo menos uns 20 anos de vida de igreja, você vai se lembrar, nossa, lembra do fulano, nossa, que bênção que ele era. Você viu agora? Que situação que ele está. Prova que foi iluminado, mas nunca foi luz. Mas ele pode voltar, pastor. Pode. A graça benevolente de Deus permite. Mas tem muita gente que sai e nunca mais volta. Deus errou com eles? Nunca. Deus não erra. Não perseveraram, segundo João, porque não eram dos nossos. Nunca foram. Cuidado, irmãos. O que pesa sobre nós é a responsabilidade de sermos achados fiéis quando o Senhor voltar. Ou ser fiel até a morte. Porque não adianta aquilo que você já fez, se você desistir daqui para frente. Servir a Deus é algo sério. Por isso eu tenho que servir com temor, com integridade, com fidelidade, até o fim. Quarto ponto que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é que o chamado de Deus para servi-lo também exige uma responsabilidade. Do verso 22 em diante, nós encontramos assim: Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolestes o Senhor para servir. E disseram: nós o somos. Pastor, não dá para a gente dar uma experiência, eu caminhar com Deus aí meio de lado, né? Só vendo a multidão caminhando, eu vou observando, para depois eu ver se eu quero, se não quero? Não, meu amigo, o chamado dele é exclusivo e é definitivo. É ou não é? Sim ou não? E se for sim, saiba que você está assumindo uma responsabilidade. E você mesmo será testemunha contra você. Pastor, não quero assinar esse contrato, não quero assumir essa responsabilidade. Tudo bem. Só que sem assinar esse contrato não tem aliança, não tem comunhão. Porque aquele que foi alcançado pela graça, como eleito de Deus, ele se reveste, irmãos, como santos e amados de Deus, de todas as características necessárias para servir corretamente ao Senhor. Ele sabe que o preço é alto, ele sabe que a dificuldade é grande, mas ele sabe que o mesmo Deus que o salvou é o mesmo Deus que opera nele, tanto o querer quanto o realizar. E ele não tem medo dessa aliança. E ele chama a responsabilidade para si. Agora, quando nós olhamos para a igreja, quando nós principalmente dispomos um ano inteiro para tratar sobre a disponibilidade de servir, e nós chegamos, irmãos, nós temos grandes necessidades para fazer e para servir ao Senhor. Quem se dispõe? Um vai para o outro, vai para um. Ou começa e não termina. Antes não tivesse começado. Como Lucas 14 diz, você é uma vergonha.
Você começou a lançar o alicerce e não terminou. Você é um babaca. Antes não tivesse começado. Se vai fazer, faça até o fim, meu amigo. Independente das circunstâncias. Morra, se for o caso. Mas vai até o fim do seu compromisso. Agora nós vivemos uma geração que não cumpre os seus compromissos até o fim. Em nada nessa vida. Nem nos contratos comerciais, nem nos contratos conjugais, nem nos contratos, sei lá, mais é que nós podemos pensar. E queremos jogar isso no relacionamento com o Senhor. A multidão começa e não termina, irmãos. A multidão começa a seguir e dali a pouco para de seguir. Mas só o discípulo vai até o fim. Você está contado entre quais? A multidão ou entre os discípulos? O chamado de Deus para servi-lo responsabiliza aquele que foi chamado para ter, primeiro, uma prática de fidelidade. Veja aí, verso 23 agora. Agora, pois, então, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração a quem? Ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué, o Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos somente a sua voz. Essa é a ideia. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. E disse então Josué, a todo o povo, esta pedra vos será testemunho, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Irmãos, fidelidade, ir até o fim. Quando nós pensamos em fidelidade, eu geralmente falo isso nos momentos que estou celebrando casamento, que o princípio da fidelidade aponta para o fato de que o compromisso que você está fazendo com o seu cônjuge está levando em consideração que você, mesmo que encontre alguém mais bonito, mesmo que encontre alguém mais inteligente, e mesmo que encontre alguém mais rico, a sua fidelidade faz você permanecer com quem você escolheu. Porque se nós olharmos para nós mesmos, sempre nós vamos encontrar alguém mais bonito que a gente. Ainda mais quando a gente vai ficando velho, assim, é bem mais fácil de achar. Eu sei que alguns têm a autoestima muito, muito grande, falam, não, pastor, como eu, não, mas acha, pode ter certeza que acha. Vai achar gente mais carinhosa que você pode ter certeza. Vai achar gente mais inteligente. Vai achar gente mais próspera, mais rica. Mais bem-sucedida na vida. Você vai encontrar. Só que o padrão de fidelidade faz com que você faça o quê? Fique até o fim com aquilo que você escolheu. Eu sei que eu pesava 72 quilos. E agora eu peso 113. Mas a fidelidade que a Clarissa assumiu diante de Deus faz com que ela me aguente. Não era mais aquele menino bonito. Certamente não é o mais rico de todos aqueles meninos que talvez ela tivesse possibilidade de ter namorado e casado.
E provavelmente também não sou mais inteligente, mas foi a fidelidade que ela assumiu. E eu espero que, para o meu próprio bem, ela mantenha-se fiel até o fim. E da mesma forma ela espera isso de mim. Não vou perder a oportunidade, tá? Afinal de contas, quero sair do sofá, já faz 22 dias, brincadeira. Mas, apesar de tudo dos anos, eu ainda amo e admiro a Clarissa, como nos meus 17 anos. E por isso eu nem procuro alguém mais bonita, alguém mais rico, alguém mais inteligente. Isso é princípio de fidelidade. Princípio de fidelidade. Se isso eu faço com o meu cônjuge, quanto mais com o meu Senhor. Se eu ouvi o chamado de Deus e resolvi segui-lo e servi-lo, eu farei isso até o fim. Mesmo que só sobre eu. Isso é princípio de fidelidade. Como nós vimos no verso 14, não só fidelidade, mas também integridade. Integridade. Fazendo conforme o Senhor quer. De uma maneira justa, de uma maneira correta, de uma maneira reta. Quando nós olhamos para as instruções de Pedro a respeito dos servos do Senhor, ele chama a atenção, em especial dos pastores, para que ninguém faça com sorte da ganância. Que ninguém faça para benefícios, mas faça voluntariamente, de coração, de modo íntegro, com retidão. E me responsabiliza a ter uma prática de serviço em obediência, conforme Deus estabelece, conforme Deus direciona, conforme Deus quer. Veja aí o verso 24. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e que mais? Obedeceremos a sua voz. O problema é que com o tempo vai passando, irmãos, parece que os nossos ouvidos vão se enchendo de cera novamente. E nós paramos de ouvir do Senhor e começamos a ouvir o nosso próprio coração de novo. Esse é o grande perigo que conduz muitos crentes a deixar e abandonar o primeiro amor. Abandonar o primeiro amor é fazer com que os nossos ouvidos se tornem surdos para a voz de Deus e a gente comece a ouvir de novo o nosso próprio coração. Ah, mas eu tenho direito de me divertir, eu tenho direito de viver, eu tenho direito de ser feliz. Na verdade, irmão, você tem o direito de servir a Deus que te criou, que te chamou. Esse é o seu dever. Não só o seu dever, mas o seu direito. Agora, quando você se esquece disso, ou o seu ouvido se preenche de cera ao ponto que você não ouve mais a voz do Senhor, você vai ouvir a voz do seu próprio coração. E a voz do seu coração, você já sabe, ela é enganosa. E ela vai te conduzir para longe de Deus. O chamado para servir a Deus responsabiliza aquele que foi chamado. Se você escolher servir ao Senhor, saiba que você mesmo será testemunha contra você se não o fizer. Com fidelidade, com integridade e com obediência. O último ponto, do verso 26 para frente, nós vemos Josué pegando uma pedra, falando, essa pedra ouviu tudo que nós falamos e tudo que o Senhor falou para nós. E ela será testemunha. Verso 27. Disse Josué a todo o povo: eis que essa pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros. Para o quê? Para que não mintais ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um foi para a sua herança. O chamado de Deus para servi-lo, irmãos, além da responsabilidade, também prevê consequências se nós quebrarmos a aliança. Se nós falarmos para Deus: Senhor,
eu te seguirei até o fim. Senhor, eu quero te servir de todo o meu coração. Senhor, eis-me aqui, o Senhor me salvou e eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Se você faz isso, e depois a sua prática mostra que isso foi só da boca para fora, ou que foi uma atitude mentirosa, o chamado prevê que Deus está pronto a ser justo sobre sua vida. E isso prevê tanto consequências temporais, como também consequências eternas. No texto de Lucas 9, e eu convido você a abrir mais uma vez lá, o texto que usamos durante a nossa liturgia, o próprio Senhor Jesus diz isso. Quando ele afirma assim, Lucas capítulo 9, no verso 6. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Irmãos, se a nossa postura, uma vez chamado para servir ao Senhor, não for executada, conforme os preceitos que nós apresentamos aqui, e nós quebrarmos essa aliança ou mentirmos ao Senhor, não espere que naquele dia ele diga, vinde benditos do meu Pai. Porque como Mateus mesmo diz, você pode até usar o seu relatório que você fez. O problema não é o que você fez. É o problema como vai ser quando ele voltar, como você vai ser achado. Mateus 7 vai dizer que apartai-vos de mim o que praticais a iniquidade. Mesmo o quê? Mesmo profetizando, expulsando demônios, fazendo um monte de coisa no nome do Senhor. O que conta, irmãos, não é simplesmente o que você faz, mas é como você faz. Por isso o texto, verso 14 diz, temei ao Senhor e servi-o. Só que o texto não para aí. Serviu com integridade e fidelidade. Você tem que fazer, mas fazer do jeito certo, com a postura correta. Concluindo, qual será a sua resposta à chamada da renovação de Deus? Da mesma forma que o povo fez com Josué, chamando em Siquém, o Senhor nessa noite nos chama aqui na IPRA para respondermos aí a sua chamada de serviço. Qual será a sua resposta, irmãos? Eu não sei qual será. Se você vai continuar em cima do muro, se você vai continuar desistindo, eu não sei. Também não sei o que fará Clarice e os meus filhos. Mas naquilo que tange a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei então hoje a quem sirvais. E aqui eu não coloco os deuses da além do Eufrates ou das terras dos amorreus, mas se é a sua própria vida, se é os seus próprios ídolos, se é a era presente, se é a prosperidade, eu não sei qual é o Deus que está no seu coração. Mas hoje o chamado é a quem você está disposto a servir. Agora, lembre-se que esse chamado é um chamado importantíssimo. Porque você não está servindo a qualquer Deus. É um Deus que está agindo desde sempre na história. É um Deus que exige exclusividade, irmãos.
É um Deus que exige integralidade, fidelidade, obediência. É um Deus que exige uma permanência até o fim. Qual será sua resposta à chamada da renovação de Deus para servi-lo? O desejo do meu coração é que, ciente de toda a responsabilidade, o peso que é responder favoravelmente a esse chamado, você também, de um modo convicto, ciente disso, como o povo nos dias de Josué, também se decida por dizer: eu servirei o Senhor. Eu temerei a Deus e o servirei com integridade, fidelidade e obediência. Se esse é o seu desejo, irmãos, eu convido você a curvar sua cabeça e a falar com Deus nesse sentido. Pai, me ajude a servi-lo. Me ajude a temê-lo. Me ajude a servi-lo com integridade, a servi-lo com fidelidade e a servi-lo com obediência. Deus não chamou ninguém para ficar na multidão, irmãos. Quando Deus nos chama para servi-lo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Fale com Deus no seu coração. Ó Deus de amor, Pai, o Senhor nos conhece a cada um e absolutamente nada do que passa na nossa mente e coração é desconhecido por Ti. O Senhor nos conhece mais do que nós mesmos. O Senhor sabe, ó Deus, quais são as inclinações do nosso coração, da nossa mente, os nossos desejos em relação ao Senhor. Pai, sabemos que o Senhor nos chama para um relacionamento vivo e íntimo, mas também nos chama para um relacionamento de serviço e de adoração. O Senhor não nos chama para sermos espectadores, mas sim para sermos instrumentos nas Tuas mãos. Não importa que tipo de instrumento seremos, se seremos instrumento de barro, de instrumento de madeira, ou instrumento de algum metal precioso, não importa. O que o Senhor fará de nós e como o Senhor nos usará. Mas queremos, ó Pai, de fato, nos consagrarmos ao Senhor. Porque se tememos ao Senhor como Deus justo, Deus zeloso, o Deus grandioso que efetuou grandes coisas desde sempre, e queremos servi-lo, ó Deus, com integridade, com fidelidade e em obediência, até o fim. É o que nós clamamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.